E o Botafogo já teve o anúncio de 4 jogadores que chegaram para compor o elenco de 2024. O primeiro deles é o atacante Jefinho, que estava no Lyon, que é do grupo do John Textor. Você está vendo aí na tela o banner de apresentação do Jefinho, jogador que vai chegar para ser o substituto do Luiz Henrique. O Botafogo acabou não contratando o jogador Luiz Henrique, não negociou com o Olympique a permanência dele, que teve um ano até um pouco irregular, foi para o banco em algumas ocasiões. E aí o Botafogo, dentro da sua casa, né, no grupo do Textor, viu o reforço do Jefinho como o substituto natural para ele. Um jogador que cresceu sim no Lyon em algum aspecto, fisicamente sofreu muito no campeonato francês, que é um campeonato bastante físico, com muitas divididas, né? Você que acompanhou o Neymar, com certeza viu como ele sofria com as pegadas, com as chegadas, e chega para ser o substituto do Luiz Henrique. Eu acho uma boa aposta, principalmente por ele já conhecer o Botafogo e o funcionamento de como é a torcida e a pressão que esse ano de 2023 deixou. Ele não estava, mas ele conseguiu acompanhar, então é uma boa contratação. Para a defesa, o Botafogo também fechou com uma dupla de zaga. O Lucas Halter, do Goiás, um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, vai ser o zagueiro que vai substituir o Adrielson. Inclusive, eu gravei aqui no canal, se você não conseguiu assistir, acabando essa live, você pode assistir uma análise só sobre o Lucas Halter, o jeito dele jogar. E é um vídeo bem curto, bem legal, onde eu trago algumas semelhanças dele com o Adrielson. É um jogador que não é tão bom assim nos duelos aéreos, mas que combate muito na linha de meio de campo. Não é um zagueiro que fica muito preso, estático, é um zagueiro rápido. E eu tô curioso para vê-lo com a camisa do Botafogo. Alguns jogos do Goiás, pela fragilidade da equipe esmeraldina, eu vi como o Lucas Halter falhava em alguns momentos. Mas eu entendo a contratação dele, primeiro pela semelhança de jogo com o Adrielson, e é o que eu trago nesse vídeo, e também por ele ter sido alçado à equipe profissional pelo próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense. O Lucas Halter substituiu o Thiago Heleno num período em que a capitão da equipe do Atlético Paranaense teve um problema com doping, foi bem no Atlético Paranaense, e no Goiás foi um dos destaques. Eu acredito que a contratação foi boa no que o Botafogo queria, que é o substituto do Adrielson, que foi para o Lyon. E o outro zagueiro que foi contratado é o Alexander Barbosa, o zagueiro que veio do Libertad, já tem um pouco mais de idade, 28 anos, zagueiro canhoto, que deve chegar para suprir a saída do Cuesta, que deve ser concretizado nos próximos dias. O pouco que eu li do Alexander Barbosa, e não vou mentir aqui para vocês, não ouvi jogar, é um zagueiro que é muito raçudo, muito valente, um cara um pouco mais alto e que não é tão técnico assim, mas é um jogador que vai chegar para, com certeza, fazer a dupla de zaga com o Lucas Halter, né? Um jogador que foi criado na base do River Plate, passou em alguns times da Argentina, como Defensa e Justiça, o Independiente, também jogou em outras equipes fora da Argentina, estava no Libertad do Paraguai, também uma escolha do Thiago Nunes. Esse eu já acho uma incógnita um pouco maior, e vamos ver como esses dois vão se portar no Campeonato Carioca e também, sobretudo, na pré-Libertadores, né? Acho que sim, que o nível da zaga do Botafogo cai, embora o segundo turno de Adrielson e Cuesta tenha sido um segundo turno tenebroso. O torcedor do Botafogo fica com a memória do segundo turno, mas o primeiro turno do Botafogo foi uma dupla de zaga maravilhosa, melhor dupla de zaga do primeiro turno, disparado, a melhor defesa, que caiu como todo o time do Botafogo. E para goleiro, na última semana, na última live, eu comentava que o Botafogo precisava contratar um goleiro. Falaram no nome do João Paulo, que deve ficar no Santos. O Santos do Flamengo falaram muito que estava em negociação com o Botafogo, mas também estava em negociação com o Fortaleza. Até então não foi definido nada, ele permanece no Flamengo. Mas quem o Botafogo contratou para goleiro foi uma aposta que já não é tão aposta assim, já é um goleiro um pouco pronto, mas não é aquele como o Marcelo Groi, que poderia acertar com o Botafogo, como o Tadeu do Goiás, que chegaram a falar, é o John. O John é um goleiro que foi criado na base do Santos, você está vendo também aí na tela, foi emprestado para o Internacional e foi muito bem no Inter, mas com a chegada do Rocher e o empréstimo dele ao Real Valladolid não ficou aqui no futebol brasileiro, e o Botafogo contratou esse goleiro. E eu estava vendo um pouco da coletiva de apresentação do John e achei muito interessante como ele pesquisou a história do Botafogo, né? Ele até citou 2 grandes jogadores
da posição que são negros, como o Jefferson e o Manga, que fizeram história não apenas no Botafogo, como na seleção brasileira. E ele disse que está muito empolgado, muito animado para defender as cores do Botafogo e, quem sabe, ir para a seleção através das boas atuações no Botafogo. Então, fechando aqui esse panorama de chegadas do Botafogo, acredito que as movimentações estão sendo bem feitas. O nível de jogadores do Botafogo não tem nenhum desses que eu citei, um jogador que chegue para resolver, e o Botafogo está tentando 2 jogadores que para mim sim são melhores do que esses que já foram confirmados. O primeiro é o Savarino, jogador que foi muito bem no Atlético Mineiro e que está no futebol norte-americano, mas o Botafogo está enfrentando a concorrência. É um meia muito interessante que também joga como atacante. O Botafogo parece que já acertou tudo com a equipe norte-americana, mas que o Palmeiras teria chegado aí na concorrência, né, o que pode acabar dificultando esse acerto. Esse sim chegaria para ser titular do Botafogo. E também o lateral direito Advíncula, que é do Boca Juniors, e para mim seria a contratação mais importante, não pelo que joga o Advíncula, que fez o gol do Boca na final contra o Fluminense, na vitória por 2-1 do Tricolor, mas pela dificuldade de ter um jogador dessa posição no futebol brasileiro e porque o Botafogo sofreu muito, mas muito mesmo, com essa posição no ano de 2023. O Rafael se machucou e o Di Plácido do lado direito, junto com o JP Galvão, foram terríveis, foram talvez os 2 dos piores jogadores do Botafogo nessa temporada. Só que parece que o Boca deu uma travada em relação a valores, pediu um valor absurdo para o Botafogo, e o Advíncula tinha acertado com o Alvinegro essa contratação, acertado os salários, mas ainda não andou. Vamos ver se nos próximos dias o Botafogo consegue fechar com esses 2 nomes que, para mim, diferentemente de Jefinho, Halter, John e Alexander Barbosa, são jogadores que chegam para jogar e que mudam um pouco o patamar dessa equipe do Botafogo, que, como eu sempre lembro aqui, vai jogar a fase de pré-Libertadores da América e precisa, de fato, reforçar a equipe para enfrentar esses duelos difíceis.